Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou Roberta Rocha e hoje estou trazendo mais uma história de terror para vocês. A mulher afogada voltou para pedir socorro. Se você gosta do tema, já deixa seu like e se inscreva no canal. A Bruna, ela nos conta que em 2010 foi a primeira vez que ela passou por um contato espiritual, digamos assim, durante esse período que ela morou nessa casa. A Bruna, o esposo dela e a avó dela que morava com eles, na época foi visitar uma casa que eles procuravam de aluguel. Então eles foram fazer a visita dessa casa. Mas como ela e o marido trabalhavam até tarde, eles acabaram fazendo essa visita durante a noite. Então eles foram conhecer a casa, foram para a visita. E a princípio a casa ela era muito boa. Era uma casa bem antiga, mas muito bem conservada, muito bem cuidada. Mas desde o primeiro momento que ela entrou na casa, ela já sentiu uma sensação bem ruim. Ela conta que sentiu uma sensação como se estivesse sendo observada, como se antes deles entrarem na casa já tinha alguém ali, alguma presença, algo que a incomodou bastante. A princípio ela não deu muita importância por essa sensação, porque afinal de contas era uma casa antiga, né, que dava aquela impressão, uma casa antiga e ainda desconhecida, indo à noite. Ela relevou devido a essa situação. E também a avó dela adorou a casa, gostou muito da casa por ser uma casa antiga muito bem conservada, uma casa grande, bonita. E a questão dela não gostar foi só por essa sensação realmente que ela havia sentido. E a princípio ela confirma, ela fala, a casa era muito boa e a casa era muito agradável, assim, na estrutura, no cuidado, era uma boa casa. E também, só pela empolgação da avó dela, ela falou que já estava valendo. Afinal de contas, a avó dela queria passar o dia todo na casa, porque a avó ficava com as crianças e ela e o marido trabalhavam o dia todo, só chegavam à noite em casa. Foi então que, uma noite antes da mudança, na noite véspera da mudança, ela teve uns pesadelos. E ela se via na casa, chorando, angustiada. E então ela acordou, o marido dela acordou durante a noite e ele falou que para ela que era apenas um sonho ruim, que era para ela voltar a dormir, que estava tudo bem. Era apenas um sonho, uma impressão. Então, no outro dia, ela se mudou para casa e foi aí que tudo passou a acontecer. Ela diz que ela não se sentia bem na casa, que era uma sensação pesada todos os dias, uma sensação de estar sendo observada constantemente. E com pouco tempo morando na casa, ela diz que passaram a acontecer algumas coisas sobrenaturais. Ela conta que teve uma vez que ela estava no banho e ela ouviu um sussurro com muita raiva falando para ela: vai embora, vai embora. Um sussurro mandando ela ir embora. E nisso ela diz que ficou paralisada, amedrontada, começou a chorar, ficou desesperada. Ela conta que foi uma sensação horrível. Ela diz que todos os dias ela sentia que tinha alguém seguindo ela na casa, aquela sensação pesada, aquela coisa ruim. Foi aí que ela passou a ter alguns pesadelos, com uma mulher se afogando em uma água suja e pedindo socorro para ela. E todos os dias esse mesmo pesadelo passou a tornar rotina na vida dela. Essa mulher se afogando nessa água suja pedindo socorro para ela. E ela diz que já não tinha mais nem vontade de ir para casa dela, que ela já se sentia mal, não era algo que estava fazendo mais bem para ela aquela casa. Então ela já não aguentava mais aquela sensação, aqueles pesadelos. Foi então que um desses pesadelos, essa mulher, ela passou a apontar para uma cisterna no sonho, né? No sonho, ela passou a apontar para a moça que nos conta esse relato uma cisterna que fica do lado de fora da casa. Ela conta que no fundo da casa existe uma cisterna na qual ela já é desativada. Ela era utilizada antigamente pelos antigos proprietários, mas que hoje é desativada.
E ela diz que essa mulher do pesadelo não lhe causava medo, ela lhe dava uma angústia, na verdade. Mas a casa, sim, aquela cisterna lhe causava um pânico, um medo, um desespero. Até um dia que ela não aguentava mais. Então ela foi atrás de uma ajuda num centro espírita, aconselhada por uma amiga do trabalho. Foi aí que ela foi até o centro espírita, contou tudo que estava acontecendo, e uma senhora foi até a casa dela. E ela disse que essa senhora, ela entrou e ela orando, fazendo as orações, ela seguiu em direção a essa cisterna, nos fundos da casa, sem ela ter contado sobre a cisterna. Então essa senhora fez orações e foi indo andando até os fundos da casa dela e se aproximou dessa tal cisterna. Foi quando elas chegaram na frente dessa cisterna e ela passou a chorar, entrar em pânico, chorando, toda arrepiada. Ela ficou bem mal, ela conta. E então aquela senhora, ela fez suas orações e passou um período ali concentrada naquele local. E ela diz que no outro dia essa senhora voltou novamente à casa dela, só que agora com outras 3 pessoas para estar auxiliando a senhora nas orações ou no que ela precisava fazer ali para estar resolvendo a questão. Foi quando a senhora pediu para que ela ficasse dentro da casa e aquela senhora e as outras 3 pessoas que foram com ela, também do centro espírita, foram até os fundos da casa para fazer o que eles precisavam fazer, de fato. E quando eles terminaram, essa senhora chegou e conversou com ela, questionando se havia possibilidade dela se mudar daquela casa. Então, ela prontamente disse que sim, até porque ela já não queria mais ficar ali e meio que serviu de escape, um motivo real para ela poder estar saindo daquela casa. E então a senhora disse que, se possível, para eles estarem se mudando daquela casa, que ela e os amigos da senhora, o pessoal do centro espírita, estariam trabalhando no resgate dessa alma, mas que era necessário se mudarem de lá, porque era algo que, pelo conhecimento, ela sabia que levaria um bom tempo para resolver e que era necessário não ter ninguém da família dela ali, porque algo de ruim poderia acontecer com a família dela. E por aquela mulher ter se apegado à moça que nos conta esse relato, algo ruim, alguma tragédia poderia acabar acontecendo. E ela conta que em menos de uma semana ela conseguiu encontrar outra casa, agendou a mudança e conseguiu se mudar daquele local. Foi aí que, depois que ela se mudou, ela passou a querer se informar mais sobre a casa, sobre a história da casa, e ela descobriu algumas histórias do local. Ela diz que descobriu que muitas pessoas passaram por coisas ruins naquela casa, antes e depois que ela se mudou de lá. E uma das histórias que mais faz sentido com o que ela passou, pelo que ela viveu, pelos pesadelos, era a história de que naquela casa morou um casal que tinha um filho, alguns anos antes deles se mudarem para lá. Era por volta de 1980, ali pelos anos 80, 70, por aí ela conta. Ela diz que a história na época, o homem, ele era um bancário e eles viviam muito bem financeiramente. E a esposa, ela era dona de casa. Até que um dia essa esposa sumiu e os vizinhos começaram a questionar sobre ela, o que teria acontecido com ela, por que ela não estava mais lá. Então o marido simplesmente disse que ela havia arrumado um amante e que teria ido embora e deixado o marido e o filho. E logo depois esse homem, ele pegou o filho e foi embora para outro estado. E hoje ela entende o que pode ter acontecido ali, que faz sentido, porque ela questiona: será que ela foi afogada dentro daquela cisterna? Será que o marido enterrou a mulher no quintal? Tudo que ela descobriu poderia ser só uma história ou a verdade?
Infelizmente, ela diz que não tem como descobrir o que aconteceu ali, porque a princípio não passaram nada para ela. Aquela senhora do centro espírita não explicou, não deu detalhes para ela, apenas pediu para que ela saísse de lá, que poderia ocasionar em alguma coisa ruim para ela e a família dela, mas nunca deu detalhes sobre o que realmente, o que de fato aconteceu ali naquela casa. Mas ela diz que, de fato, o que ela viveu ali naquela casa, ela não deseja que ninguém nunca passe por aquilo. E então, o que você achou dessa história? Você tem um relato sobrenatural também? Se tem, manda pro e-mail que eu vou deixar aqui na descrição. Se chegou até aqui, deixa seu like, se inscreva no canal. Muito obrigada e até a próxima. Tchau!